galera, a gente está começando mais uma conversa aqui, mais um momento que a gente tira para bater um papo sobre vocação, sobre vida. E eu quero te convidar a entrar nessa conversa com a gente. Hoje o pastor não vai juntar comigo. Ele, como a gente sabe, está cuidando da família agora, mas está aqui o pastor Ulisses Torres, um amigo de longa data aqui, que vai bater esse papo com a gente, vai trazer um pouco da sua experiência, trazer um pouco dessa sua vivência, né, da sua caminhada até o ministério. Então, Ulisses, seja muito bem-vindo a esse momento aqui de conversa. Queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho da tua trajetória, da tua formação, desse teu caminho aí até o ministério. Ok. Como o André disse, sou Ulisses, né, pecador miserável, pessoa com uma dificuldade incrível de buscar a Deus, porque o pecado me atrapalha muito. Mas em algum momento Deus olhou para mim e me permitiu conhecer a graça dele. E isso fez com que eu entendesse que eu tinha que encontrar um propósito para a vida. Aquele texto de Atos 13:36, né? E Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração e adormeceu. Eu comecei a pensar qual era o propósito da minha vida. E em matéria de histórico familiar, meu pai foi embora muito cedo de casa, eu acabei saindo muito cedo de casa, meu irmão mais velho também. Quantos anos mais ou menos você saiu de casa? 14 anos. 14 anos. Eu fui morar na rua no primeiro momento, né? Morei na casa de pessoas, morei na rua. Mas a igreja, eu costumo dizer isso, né? Eu conheci a igreja antes de conhecer Jesus. Igreja Batista Memorial do Caxambi. Tinham dois adolescentes que eram escoteiros comigo, o Elton e o Felipe, que hoje o Felipe é pastor, o Elton está fora do país, mas músicos. Eu tocava bateria, eles tocavam instrumento de corda. Aí um dia me convidaram para ir na igreja e eu, morando em todos os lugares, morando em qualquer lugar, tinha comida de graça. Eles falaram, vai ter comida de graça, vamos lá na igreja. Só que eu sempre ouvia meus familiares falando que você pode entrar em qualquer religião, menos na igreja evangélica, porque pastor é tudo ladrão. Aí. Que situação, né? E hoje eu sou pastor. Mas nessa pegada eu fui nessa igreja, a gente andou até a igreja, era no Engenho de Dentro, eu fui até o bairro do Caxambi, na rua Vasco da Gama, uma rua com um nome muito bonito. Muito legal, é um lugar de salvação. Só faltava ser 777, mas não era o número da igreja. Quando eu chego na igreja, aniversário da irmã Rosa, e a irmã Rosa me vê com o uniforme de escoteiro, e ela pergunta, quem é esse garoto? Aí o Felipe fala, esse meu amigo Urso, meu apelido era Urso. E aí eu falei assim, né, por que será que meu apelido era Urso? Mas eu falei, você é expulso aqui da festa surpresa da irmã Rosa, que não era um culto, era uma festa. Aí a irmã Rosa olhou pra mim e falou assim, você é o Urso? Aí eu olhei e falei, sou. Aí então me dá um abraço de urso. Ela não sabia que eu morava na casa dos outros, que eu dormia na rua. Ela simplesmente me ofereceu o que ela tinha no dia do aniversário dela, que era um abraço e a comida. E depois eu nunca mais saí da igreja. Porque eu quis voltar na igreja no dia seguinte, era um sábado, eu quis voltar no domingo, e depois eu quis voltar no domingo à noite, depois eu quis voltar nas outras semanas. E eu amei a igreja, porque a igreja me amou. Eu encontrei na igreja a família que eu procurava. E aquela igreja, antes de eu conhecer Jesus, ela demonstrou o amor de Jesus para mim. Que legal. E aí, no meio dessa caminhada, eu fui para a escola técnica, comecei a me envolver com o Grêmio Estudantil, me envolver com política, enquanto eu estava na igreja. Então, dos 14 aos 19 anos, eu frequentei um partido aqui no Rio de Janeiro, era afiliado e tal, participava de um movimento estudantil. Desenvolveram muito a minha liderança. Eu já tinha sido desenvolvido no escoteiro, mas também depois eu fui para esse movimento estudantil, que também desenvolveu muito. E, em contrapartida, eu estava lá na igreja, tocando bateria, participando da igreja. Não se falava sobre discipulado na minha época. Não. Se falava de conhecendo a Deus, fazendo a sua vontade. Você lembra dessa época? Só falavam desse livro. Né? Mas não era um discipulado, era um estudo bíblico que eles ofereciam. Pessoal, né? Mas só que tinha um ministro de música da igreja, Daniel Tinoco, que inclusive é um grande amigo até hoje, é pastor nos Estados Unidos hoje. Ele me levava para jogar bola com ele na Polícia Federal, lá na Ilha do Governador, toda quinta-feira, e ali eu falava com ele sobre a minha escrita. Nesse período eu usei drogas, de 14 a 19 anos. Estando na igreja ainda. Estando na igreja, tudo. Eu aprendi, graças a Deus, se é que eu posso falar isso, na minha época não era como hoje o crack, essas coisas, né? Mas acabei conhecendo as drogas da época e utilizando e me tornando viciado. Só que eu descobri que se eu não usasse 2 dias antes da igreja, meu olho não ficava vermelho e ninguém ia saber que eu usava drogas. Já então, sabia bolar o sistema ali, aparecer. Porque o importante era como eu me apresentava na igreja. Na igreja as pessoas não estavam preocupadas comigo, elas estavam preocupadas em como eu me apresentava. Sim. E aí eu chegava e tocava bateria, eu era útil, era a mão de obra boa. Um idiota útil, né, naquele momento da história. E eu ia lá e tocava e eu queria me sentir útil. Eu queria me sentir amado por aquele lugar. Teve uma época até que eu morei na igreja, que o pastor deixou eu morar na igreja.
E eu guardava até numa sala de ação social as minhas roupas todas. E eu ia muito pra madrugada com o Karim também, com o pessoal da Junta de Ação Social. E eu fui para um congresso do partido que eu frequentava, fora do Rio de Janeiro. E quando eu volto desse congresso, cadê minha roupa? Doaram para os moradores de rua. Caramba! Pastor Mies, que era o líder da ação social. Hoje ele é minha ovelha lá na igreja. Mas assim, a minha vida com a igreja, eu amei muito a igreja antes de amar. E aos 19 anos eu tive uma overdose de droga, fui parar no hospital. E aí o pastor da igreja foi me buscar no hospital. Eu fiquei algumas horas acordado. Uma capelã hospitalar chegou até mim, deixou algumas palavras quando eu acordei. E eu falei, cara, eu preciso mudar o rumo da minha vida. Sim. Deus me visitou no hospital. E eu fui para um projeto missionário no Acre, e aí começa a minha história na igreja, entendendo. Quando eu volto do Acre, eu falo, cara, eu tenho que ir pro seminário. Muito bom, Ulisses. Cara, brigadão. Obrigado pelo papo, obrigado pelas ideias. Gente, obrigado aí pela paciência, pela companhia. Até a próxima conversa. Na próxima, com certeza, o pastor Novaes está com a gente aqui e a gente segue aí trocando essa ideia e chamando gente para conversa. Um abraço, até a próxima.